Haja letra pra essa moça. Hoje nós vamos ter aquela conversa sobre envelhecer bem. Vamos conversar com Cristina Amendoeira, psiquiatra e psicanalista, docente da UFRJ e coordenadora do Grupo de Estudos de Psicanálise e Envelhecimento da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Germana Perecer, geriatra, gerente da área técnica de saúde do idoso da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. E Luísa Machado, assistente social e especialista em gerontologia. Envelhecer bem, para mim, é me manter ativa. Viver bem, com socialização, com carinho, com a família. Não tem receita, mas eu acho que é viver bem toda a sua vida. Nesses últimos 100 anos, com o grande avanço da medicina, a questão da urbanização, a própria melhoria da qualidade de nutrição, a gente tem aumentado muito a nossa expectativa de vida. Então, lidar com a longevidade é um dos grandes desafios da atualidade, E o que é envelhecer bem? Envelhecer bem seria alguma coisa ligada a permanecer ativo, a poder tomar decisões com relação à minha vida, independente da idade que eu tenha. O ser humano é uma vida de relação desde o início até o fim. E a gente precisa desses primeiros contatos para ir formando nossa própria identidade, aprendendo a lidar com as frustrações, tolerar as diferenças, e isso vai fazendo com que a gente viva melhor nossa vida e envelheça melhor também. Eu adoro uma definição de saúde que diz: saúde é a capacidade para o amor e o trabalho criativo. Como isso se daria, na terceira idade ou nesse período da velhice? A gente aprende a amar, e continua amando a vida inteira. Na verdade, o que existe atualmente, a sociedade não está preparada para isso, Então, ela ainda se assusta quando um idoso arruma uma namorada nova ou um namorado novo, Quando ele enviúva e depois procura um novo amor. Não, hoje você vê pessoas idosas até com 80 anos namorando, vivendo, passeando, viajando, Então, a vida continua. Eu acho que você não faz uma pausa por isso. Eu acho que o amor, a questão da sexualidade, permanece. Mas é interessante a dificuldade que, às vezes, os profissionais têm de assumir isso, De reconhecer e de orientar. Exatamente. A gente tem visto toda uma discussão, da dificuldade dos profissionais, por exemplo, fazerem grupos para discutir sexualidade com os idosos, para a questão do uso de camisinha, os homens cada vez mais usando as pílulas azuis, E se a gente não entende isso, como é que a gente vai promover essa reflexão? O próprio profissional, ele já cria um preconceito dentro dele. Ele não está preparado. É muito importante. O nosso meio, inclusive a mídia, nossa sociedade, discrimina muito o idoso, ainda discrimina. Nós temos que perguntar a nós mesmos sobre os preconceitos que temos diante das diferentes idades que o ser humano tem, porque o envelhecimento, velhice, é mais uma etapa da vida, mas aceitar limites, eu acho que talvez seja uma das questões muito importantes para se envelhecer bem, porque a partir disso a gente pode fazer outras escolhas também. Eu acho que esse realmente é o grande nó, a gente ter consciência dos nossos limites. E eu percebo que faz diferença, a forma da pessoa enfrentar a sua velhice, se ela consegue fazer esse trabalho que você falou, entender em que momento que ela está, que aconteceram algumas perdas com as quais ela tem que lidar, mas de alguma forma ela também pode planejar um futuro. Eu queria que a gente explorasse um pouquinho mais isso. O futuro eu vejo sempre como criar objetivos. O que eu quero fazer? Qual é o meu objetivo para daqui a 20 anos? Eu quero viajar novamente, eu quero continuar passeando, eu quero ver meus bisnetos. Então, isso é uma maneira de você alimentar
né, a esperança de vida que você pode ter daqui para frente. Mas a gente não tem que pensar no objetivo e no como chegar lá? Assim, como é que esse objetivo tem que estar ligado também às suas planejamento. possibilidades e a um Exato. planejamento É a do que é viável. aceitação. Aceitação de limites, às vezes, algumas pessoas precisam de ajuda para isso. Isso aqui, Porque deixa eu te- o negar, né, o fingir que não vê, Uhum. pode trazer consequências muito Com grandes certeza. para o tempo que se tenha para viver. Eu reparo que muitos idosos assim entendem a autonomia como fazer tudo sozinho. Não é isso. Então não consegue. Autonomia é o poder de decisão. Poder de decidir. Eu quero levantar e pegar já. Isso aqui é minha autonomia. Então, eu decido que eu quero beber água. Agora, se eu posso levantar e pegar aquela água, é a questão da independência. Ou eu preciso que ela traga para mim a jarra, coloque no copo para eu beber. Então, são conceitos distintos. Por isso, a questão dos cuidadores. Cada vez mais precisamos treinar cuidadores para ajudar as pessoas idosas no desempenhar das suas atividades diárias. Né? Enquanto você tem autonomia, é uma garantia de que você está com sua capacidade cognitiva plena. O recordar é um momento importante da vida da gente, em qualquer momento, etapa da vida. Mas no envelhecimento é muito importante, porque pode dar para essa pessoa, né, um resgate de sua identidade, do que foi, de que apesar de estar envelhecido, de ter limitações agora, mas de ter feito alguma coisa na sua vida. E isso não precisa também fazer grandes feitos, não. Pode ser a receita de um pastel maravilhoso, mas cada um tem a sua história. E ser senhor de sua história, manter esse sentimento de ser uma pessoa que percorreu, né, Um caminho. Uma vida, um caminho. Pode nos dar um sentimento muito bom. Muitas vezes, situações, conflitos da nossa juventude só vão ser resolvidos, né, na velhice. A cada momento de nossa vida, a gente está ressignificando ela toda, buscando novos objetivos. Isso. Sempre é possível recomeçar. Você sempre pode se renovar, né? Exatamente. Se redescobrir, reiniciar. Né? E eu percebo isso, sobretudo, na relação, às vezes, com familiares, né? Que, às vezes, a pessoa carrega, né, para a velhice, mágoas, dificuldades com os filhos, e acho que nunca mais, né, vai poder refazer aquilo. Algumas pessoas, no final da vida, isso é uma sabedoria, quem dera que a gente puder envelhecer dessa maneira, mas podem reavaliar essas relações, restabelecer vínculos. Algumas pessoas não têm família, chegam numa idade mais avançada e já perderam todos. Com certeza. Ou quase todos. Copacabana, por exemplo, tem vários apartamentos pequenos com idosos morando sozinhos. Tá? Que às vezes o amigo daquele idoso é o porteiro. E aí, daí a importância também da gente ter boas políticas públicas, né? Eu acho que a gente podia conversar um pouco sobre isso. Por exemplo, as academias, né? Academia Carioca, Academia na Praça, da Terceira Idade. E né? a Academia Carioca não é só o exercício físico, exatamente. a manutenção de um Socialização. certo tônus muscular, que é bom, sim, equilíbrio, vai diminuir quedas, vai prevenção diminuir... de quedas. Vai ajudar, mas principalmente que é um momento de vida Socialização. social. Exatamente. É um momento de vida social. Hoje a gente trabalha com o conceito de família ampliada, em que essa família ampliada ela pode não ter um vínculo sanguíneo, né? Mas tem um vínculo muito grande. Afetivo, né? Então, são esses vizinhos, são os amigos, eles que formam essa família ampliada. E essa família ampliada é muito importante. Né? E a gente conhece aquele estudo, né, de Harvard, que acompanha as pessoas, né, durante 75 anos e mostra que justamente a questão mais importante, né, para o bem-estar, para a vida e para a saúde são os vínculos. Né? We've learned 3 big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others
find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. A questão da solidão é tão danosa quanto a má alimentação, quanto a vida Sim. sedentária, né? E a gente fala pouco E você sobre pode isso. agregar aí a solidão, a questão da subnutrição, tá? Porque o idoso, ele muitas vezes tem o dinheiro para fazer a sua compra, mas ele não tem condições de ir ao mercado escolher. Ou então tem, às vezes, a comida em casa e não consegue fazer porque não tem estímulo para fazer. Ah, eu vou cozinhar só para mim. Fizemos um trabalho de capacitação dos agentes comunitários, até para a implantação da caderneta, e nós identificamos vários casos de idosos que moravam sozinhos e não se alimentavam, estavam desnutridos, porque se alimentavam de quê? Chazinho, bolachinha, né? Um mingauzinho, uma sopinha, e não se alimentava adequadamente. Então, qual foi a nossa proposta na época? Que a associação de moradores, que houvesse uma aproximação, até as igrejas locais, que se unissem para receber esses idosos, que fizesse pelo menos uma vez na semana um almoço comunitário, porque a solidão leva à desnutrição e leva também a um alto índice de suicídio em pessoas idosas. Que aqueles idosos que se diziam, estou ótimo, estou muito bem, estão de bem com a vida, ele pode ter hipertensão, diabetes, osteoporose, as doenças, mas ele consegue vencer isso, ele tem maior aceitação das suas doenças e, consequentemente, vivem melhores. Aqueles idosos, muitas vezes, não têm tanta coisa, não têm nada e se dizem sempre mal. Esses têm um envelhecimento pior. Com certeza. Envelhecer bem depende também de como você vive Viveu. a sua vida. E a gente podia falar um pouquinho sobre a questão da integração intergeracional, né? A relação dos idosos com as crianças, como é que a gente pode também incentivar isso, por exemplo, nas próprias escolas. Na secretaria, atualmente, a gente está usando o REP da saúde nessa ação intergeracional, né? Então, foi muito bonito o ciclo de debates desse ano, porque eles foram contar a experiência deles quando eles, adolescentes, foram ao asilo visitar os idosos. E aí eles contando que ensinaram para os idosos a dançar charme. E aí ensinaram a dançar funk. Quando eles começaram a falar com os idosos que queriam dançar valsa, os idosos, não é isso que eu quero, não. E os próprios idosos queriam aprender as novas danças, as novas formas de dançar. E a gente tem estimulado que esses trabalhos permaneçam e aconteçam, e inclusive trazendo isso para dentro das famílias, né? Porque hoje as famílias não têm mais almoço de domingo, né? Ou quando tem almoço de domingo, cada um está com o seu aparelhinho na mão, né? E tuc, ninguém fala com ninguém. Você tem uma velhice boa, né? Bem ativa e outras coisas mais. Eu acho que é importante você fazer uma boa poupança. Poupança de saúde, né? Poupança de amigos, né? Poupança de amor. Né? É isso que a gente precisa. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esses hábitos saudáveis que o idoso deveria estar cultivando. Se ele é fumante, é pensar na hipótese de parar de fumar, ter uma alimentação mais saudável e a bebida alcoólica, né? Cuidar dela para não exagerar, né? E a atividade física, né? Essa, então, é importante. Mas como é importante a vida sexual para a gente? Alguns vão ter mais ativo, outro menos ativo. Isso não importa. Mas não retirar o que seja. Ou é o abraço, ou é o beijo, ou é a carícia. É a relação com o outro. Né? Com o corpo com o outro. Né? E só para complementar também essa questão da atividade física, lembrar que isso tem repercussão também na questão cognitiva, na prevenção do próprio Alzheimer. Esse estímulo cerebral reduz em muito a evolução, a possibilidade da evolução de uma doença cognitiva, de uma doença de demência. Alzheimer, de uma demência. De uma demência. E hoje, me diga aí, o médico prescreve, né? Nós prescrevemos a atividade física. Ela do jeito do seu estilo de vida. Com a atividade você controla a hipertensão, você controla o diabetes, você controla um monte de coisas que você não precisa mais tomar o medicamento. O medicamento ele é retirado muitas vezes e, com isso, reduz os outros problemas que a polifarmácia traz para o idoso. Mas nunca é tarde para a gente parar
e pensar o que eu vou fazer com o resto dos meus dias. Sejam Exatamente. quantos forem. Mas quando a gente se dá conta de que não somos eternos, né? A gente valoriza isso e a gente pode mudar alguns hábitos, torná-los mais saudáveis. Sim. Se a gente não tem muitos amigos, a gente pode procurar um ou outro e começar a criar essa rede de interesses e de afetos, que é o que mantém a gente viva e que ajuda É uma a gente rede a de apoio, envelhecer. né? Na realidade, certeza. né?